Aí o que é que eu percebo? O aluno comprando material desatualizado na internet. Tava barato, R$30, R$40, tava baratinho. O material todo desatualizado, sabe? Isso é um atraso na vida do candidato, porque ele vai errar as questões. Aquele material não está atualizado, não foi revisado. E a gente tem esse compromisso com o aluno. Eu jamais vou querer ganhar um dinheiro seu, né? Um dinheiro que vem para a minha mão de uma maneira injusta. Porque eu sou muito ético, eu preciso dormir, né? Eu preciso dormir, colocar a minha cabeça no travesseiro e ter a consciência de que eu fiz um trabalho correto e que eu estou seguindo princípios éticos quando eu jurei, né? No curso, praticar a partir de ações éticas o meu trabalho enquanto professor. Então, tem muita gente na internet que quer ganhar seu dinheiro, mas aquele material não é atualizado, não é revisado por professores, não é da banca. O que vale você gastar R$40, R$50 num material que vai colocar você para errar questões. Então, assim, é muito, muito cuidado. Muito cuidado. Inclusive, muitas das vezes manda questão para mim. Aconteceu, né, nessa mentoria, Denise, inclusive ela está aí, eu vou denunciar ela. Mandou uma questão para mim com dúvida. Sim, qual é a questão? Cadê a referência? Cadê o nome da banca? Não tem. Muita gente vende material na internet dizendo que é da banca. Mas não é da banca, gente. Não é da banca. Então tem que ter esse cuidado, né? As pessoas querem ganhar dinheiro. Então, se você não quer comprar a minha mentoria, pronto, o professor não quer a sua mentoria, não tem dinheiro, beleza, tudo bem, tranquilo. Né? Apesar de eu entender que quando a gente quer, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Porque a gente precisa assumir as nossas responsabilidades sobre as nossas ações. Então, o não quer, tá bom, tudo bem, tranquilo. Mas é preciso que você tenha compromisso com o seu propósito, né? O seu propósito é passar, sabe? Você tem que ter esse propósito bem definido, tá? Então, às vezes, o aluno traz uma questão, ela não é da banca, e aí uma aluna mandou para mim a questão, eu estranho, não é da banca, não tem referência, cadê a referência da questão? Foi removida de que prova? Tem que ter, né? Inclusive, quando eu trago questões aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente estava aqui nessa questão, né? Na 1. Vamos lá, para 1. Essa questão, a referência da banca é um código, a gente paga plataformas caríssimas, compra cursos para extrair, por exemplo, eu pago 4 mesas de questões, 4 mesas, o que é uma mesa? Onde a gente remove as questões para trazer para vocês, para a gente montar os e-books. E é caro, viu? É caro, é R$500 anual. Paga R$500 anual, um plano anual. Então, a gente remove a questão do banco, ao código da questão, porque essa questão é realmente da INDEC. Né? Então, você está estudando por um material direcionado, não é qualquer material, um material direcionado. Olha o código da questão. Isso é um código referência da mesa. Realmente foi de uma prova, foi para a prova a prefeitura de Harvard, em São Paulo, para o cargo de odontologia, uma questão de português, retirada do ano 2013. Vamos lá. Vamos responder a questão. Vamos lá, professor, cadê a aula? Daqui a pouco eu dou uma olhada no chat aí, pode fazer pergunta aí. Aqui, olha aqui, olha aqui a questão como é. Perceba que a gente vai começar agora. Deixa eu pegar só. Rápido. A gente vai começar agora uma trajetória para entender a banca. Então, nossa mentoria ela vai acontecer 3 meses de mentoria, e esses 3 meses a gente vai mapear o corpo da banca, como a banca se comporta. Como a banca se comporta. Então, vamos lá. Olha como a questãozinha é bem, para odontologia, cargo superior, mas a questão não é difícil. A questão não é complexa. Vamos lá. Amar-te infinitamente. Não posso prometer. Né? De acordo com o processo de formação de palavras, está vendo a gramática seca que eu falei, que a banca se comporta dessa maneira? Lembra? Que eu falei lá no início da aula. Quem entrou agora, depois retorna para assistir. Sobre como a banca se comporta, tá? Como a INDEC se comporta. Uma aguinha aqui para poder... Vamos lá, segue. Fica comigo, tá? Material gratuito sendo liberado no final da aula. Processo de formação de palavras... de acordo com o processo de formação, olha como ela é seca. Foi logo direto. Se fosse a FGV, a OCP, ela não ia falar, eu não ia nem colocar esse nome. Com o processo de formação de palavras, o termo em destaque,
infinitamente, né, é formado por derivação prefixal e sufixal, derivação sufixal ou derivação imprópria. Coloca aí no chat para mim, gente. Daqui a pouco eu retorno todinho. E qual é o salário de fiscal sanitário? Luiz, a gente não tem essa informação ainda, porque o edital não saiu. Você deve ter entrado agora. O edital não saiu. A gente está aguardando o edital sair, tá? Depois você retorna à aula para ver direitinho as informações que a gente passou sobre o edital passado e sobre o edital que está eminente, né? O edital eminente é o edital que já está pronto, já está preparado, vai ser divulgado pós-carnaval, né? Semana que vem, com certeza, esse edital já está na praça e a gente já inicia as nossas aulas. Assim que o edital abrir, as aulas começam na mesma semana, tá, gente? As nossas aulas começam na mesma semana. Vamos lá. Coloca no chat, gente. Vamos lá. É letra A, derivação prefixal. Letra B, derivação prefixal sufixal. Letra C, derivação sufixal. Ou D, derivação imprópria. A INDEC trabalha com 4 alternativas. Geralmente as provas são com quatro alternativas. Epa. Não. Coloca aí no chat, gente. Alberes colocou letra A. Alberes colocou letra A aí. Vamos lá. Tassi falou, se ela for objetiva assim, tá ótimo. Verdade, né, Tassi? Porque é fácil, ó. Cargo de odontologia, nível superior. Ela é, viu, Tassi? Ela é. A banca é bem seca, bem seca. E eu achei que a questão nível facílimo. Ó, pessoal, se estudar para um material direcionado, focado nas questões e focado no conteúdo, um planejamento adequado passa, viu? Não é uma banca difícil. Não é uma banca difícil de passar. Não é. Não é, tá, gente? Já vou deixando aí essa dica. Não é uma banca complexa, não é uma banca difícil. Vamos lá? Eu quero chat. Cláudia colocou letra B. Cláudia colocou letra B. Eu quero mais pessoas. Tassi colocou letra B. Luiz colocou letra A. Alberes colocou letra A. Vamos lá. Para resolver essa questão, você tem que ter um conhecimento sobre formação de palavras, que é um processo. Ó aqui. Vamos lá. O processo de formação de palavras, ele é dividido em 2 processos, né? O processo, ele pode ser, a palavra ela é formada por um processo, e segue um processo criterioso, porque a língua portuguesa, ela deriva do latim, né? E aí ela vai, do latim e do grego, ela vai obedecer essa língua neolatina, né? Uma língua neolatina, ela vai obedecer um processo para formar essa palavra. Todas as palavras da língua, elas são formadas a partir de processos, tá? Então, o processo pode ser prefixal, quando o prefixo ele vem antes do radical, sufixal, quando o sufixo vem depois do radical, prefixal e sufixal, quando há um acréscimo não simultâneo, não ao mesmo tempo, de prefixo e sufixo, parassintética, quando há acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Olha, isso aqui cai muito, né? O aluno confunde parassintética com prefixal e sufixal, tá? E imprópria é quando ele muda a classe, né? Então, a classe gramatical, né, originalmente era uma, né? O jantar estava o jantar estava delicioso. Então, jantar como substantivo, jantar como verbo, tá? Então, ela pode ser esse processo pode ser derivação, né? Esses processos, e o processo pode ser por composição. Geralmente a banca cobra mais derivação, tá? Essa banca cobra mais derivação, como a gente está observando aí. A composição pode ser por justaposição, quando as palavras se unem, né, sem alterar a estrutura. Então, por exemplo, quando eu coloco passatempo, a palavra passatempo, guarda-chuva, a palavra guarda-chuva, ela se uniu uma com a outra. Chuva é uma coisa, guarda é uma outra coisa, e guarda-chuva já é uma outra coisa. A justaposição une duas palavras, e não há alteração estrutural. Elas só se unem, elas estão justapostas, uma perto da outra. E a aglutinação é quando há perca de acréscimo. Por exemplo, aqui em Recife tem um bairro, eu não sei se é um bairro, enfim, chamado Planalto, né? Planalto. A palavra Planalto, ela é uma palavra composta por aglutinação. Por que aglutinação? Porque plano se uniu com alto para formar Planalto. E Planalto quando as palavras se uniram, elas teve uma perca estrutural da palavra, né? Plano mais alto, planalto. O O de plano morreu, caiu,
né, nesse processo de formação de palavras, o O caiu. E quando esse O caiu, esse processo é chamado por aglutinação. Aglutina, a palavra aglutina, se junta, né, espreme. Vamos pensar a aglutinação como espremindo, né? E outros processos que não caem, não é comum, não vejo, principalmente para essa banca. Eles vão vir aqui mais para... Se tiver questão de... Se tiver, não, vai ter uma questão de formação de palavras na prova de vocês, pode esperar, que a banca gosta demais desse assunto, tá? Inclusive, no material a gente colocou muitas questões de formação de palavras. E eles vão cobrar derivação, tá? Então, aqui a gente tem esses processos, eu não vou me atentar a esses processos, mas a gente tem que saber que o processo é formado por, né, que os processos são distintos, né? Então, é preciso conhecer os processos. Aí, na letra A, eu vou retornar aqui para a questão, na letra A, nós temos o quê? Está dizendo que é derivação prefixal. Essa alternativa ela até estaria correta se a palavra fosse formada apenas por adição de um prefixo, né? No entanto, infinitamente inclui também um sufixo. Então, a letra A também já não vai ser nossa alternativa. A letra B é nossa alternativa correta, tá? Já vou logo adiantando aqui, mas a gente vai analisar as outras questões, né? A gente vai analisar as outras alternativas. Na letra C, está dizendo que é derivação sufixal. Por que não vai ser derivação sufixal? Essa opção até também seria apropriada se somente um sufixo, né, tivesse sido acrescentado, adicionado ali. Mas nós temos o quê? Tanto um prefixo quanto um sufixo. Então, essa não seria a nossa alternativa. E a D está dizendo que é derivação imprópria. A derivação imprópria ela não ocorre dessa maneira, né? Por quê? Porque não está sendo mudada a classe gramatical da palavra. Tá? Então, a gente compreende que o gabarito é a nossa alternativa B. Tá? Facinho, facinho. Muita gente acertou aqui. Estou vendo aqui no chat. E muita gente acertou. Deixa eu voltar para o chat aqui. Perfeito. Vamos para mais uma questão? Então, ó, vamos para uma questão de vírgula. A vírgula, olha um mnemônico da mentoria. A vírgula, ela tem, a vírgula é des, 3 Es, ó. Des. Por que des? Porque a vírgula, ela pode deslocar um elemento, ela pode enumerar elementos na oração, na estrutura da oração, do período, ela pode explicar elementos, ela pode enfatizar elementos, ela pode isolar elementos na oração e ela pode separar elementos. Se você lembrar desse mnemônico, des, você vai conseguir responder essa questão. Então, ó, J está nomeado, ponto e vírgula. Não há vírgula, portanto, vírgula, o que reclamar. A vírgula está deslocando essa estrutura para outra posição na oração, certo? E aí, ó, J, esse portanto, ele ocupa uma outra posição. Então, existe um movimento de deslocamento do elemento inicial. E a estrutura mudou, né, a ordem direta. Se mudar a ordem direta da oração, eu vou ter um deslocamento de elementos. Tá? A vírgula enumera, isso aqui é bem facinho, né? Fui à feira e comprei 3 bananas, 2 maçãs e uma pera. A vírgula explica, J, vírgula, que tem 30 anos, está feliz. Isso aqui é uma oração subordinada, o quê? Adjetivo o quê? Explicativa ou restritiva? Explicativa, né? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque a oração que é separada por vírgula, e é esse elemento que é separado por vírgula, explica, né, o que J tem, uma atribuição ao sujeito. E vai ver bem direitinho isso nas nossas aulas de sintaxe, lá já pertinho da prova já. J, vírgula, que tem 30 anos, está feliz. Então, esse elemento, ele explica o que J tem, o que J é, uma atribuição ao sujeito. Tá? Esse sujeito que é simples aqui, né? Porque contém apenas... alternativa vocês marcariam? Vou deixando aí no chat a alternativa que vocês escolheriam para essa questão sobre vírgula. Vamos lá? Sempre que cair, acontecer isso, mas não vai acontecer nas próximas vezes, mas sempre que cair, podem clicar no canal que eu vou abrir uma nova transmissão. Eu sou uma pessoa persistente, eu não desisto fácil, tá? Eu vou abrir uma nova transmissão e você vai ver lá que tá, outra transmissão tá ao vivo, tá bom? E aí você vai me ver lá, tá certo? Então vamos lá, qual a alternativa? Bota aí no chat,
Vamos lá. Não vamos dar atenção a esses empecilhos. Tudo que a gente dá atenção, cresce. Você dá atenção à tristeza, ela cresce. Se você dá atenção ao medo, ele cresce e por aí vai. Estão me ouvindo? Vou acompanhar aqui o chat ao vivo. Constante sempre, Suzana. Muito bom. Denise. Vamos lá, letra B. Tarsis colocou letra B. Som ok, não é? Tela ok. Me deu feedback aí no chat. Vamos lá. Aí, entendendo que isso é um período composto, né? A gente tem que observar a nuance da vírgula, né? E aí a gente percebe algumas alternativas que não fazem muito sentido, né? Quando a gente entende sintaxe, a gente entende que algumas estruturas elas não cabem aqui, né? Quando a gente tem essa oração, se esta é a sua verdade, vírgula, é possível prová-la, a vírgula utilizada aí está separando duas orações, né? Se essa é a sua verdade, que é a primeira oração principal, e uma oração subordinada adverbial condicional, está apresentando uma condição que é dito na oração principal. A gente vai ver as orações subordinadas adverbiais, que são as mais complexas, são 9, a gente vai ver durante a mentoria para entender como cada uma se organiza na estrutura para fazer sentido no período. E aí a nossa alternativa correta é a letra C. A letra C é a nossa alternativa correta aqui, tá? A letra C seria a nossa alternativa correta. A letra A não é, porque a vírgula a letra A, a vírgula separa duas orações coordenadas sindéticas. Isso está incorreto, né? Quem entende sobre orações coordenadas e subordinadas vai saber que as orações coordenadas, elas, quando eu falo sobre uma oração coordenada, elas podem ser separadas por conectivos, né? Elas podem ser separadas quando são sindéticas e quando são assindéticas. As sindéticas, elas não são separadas por vírgulas. As sindéticas, o que é sindética? Sindética vem de síndeto. Síndeto é uma palavra do latim que quer dizer, sabe o quê? Conjunção. Então, essa vírgula ela não é aqui é a OP, oração principal, e aqui é a oração subordinada. Então, essa vírgula, ela não tem função de separar orações coordenadas sindéticas, né? As sindéticas são separadas por conectivo, porque síndeto quer dizer o quê? Conectivo, conjunção, tá? Vamos lá. E aí, por isso que A tá errada, A tá incorreto, tá bom? A letra B, a vírgula separa o sujeito da oração principal do predicado da oração seguinte. Isso também tá incorreto, né? Por quê? Porque a vírgula nunca deve separar o sujeito do predicado, né? A função da vírgula, nesse caso, não é essa. A letra D também está incorreta porque está dizendo que a vírgula marca a separação entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva. Isso também é um erro. Por quê? Uma oração subordinada adjetiva ela serve para qualificar um substantivo. Ela não tem essa função de separar, né? E aí, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, tá tudo ok aí. Vai me dando ok, Denise, sempre? Quando eu pedir para tu dar ok. Vamos lá? O que é uma conjunção? Eita, João Carlos, uma pergunta difícil. Conjunção é um elemento, uma conjunção é um elemento que funciona para separar orações, tá? Então, as conjunções, elas podem ser adverbiais, condicionais, aditivas, adversativas. A gente vai ver isso na mentoria, tá? E aí a gente vai ver que cada conjunção, quando a gente for ver, João Carlos, que está perguntando aí no chat do YouTube, quando a gente for ver as conjunções, João, a gente vai ver que cada conjunção ela vai exercer uma função na estrutura, tá? Então, as conjunções subordinadas aditivas, elas dão ideia de adição da oração principal para a oração subordinada. As adversativas, elas vão estabelecer uma ideia de oposição, né? Adriélio está feliz, vírgula, mas ainda se encontra chateado por causa da queda das aulas. Esse mas estabelece uma relação de oposição em relação à primeira oração. Diga aí se eu respondi para você, se eu consegui
tirar sua dúvida, coloca aí no chat, tá? E aí a gente vai para a próxima questão. Antes de falar sobre a próxima questão, a gente fala sobre o planejamento da mentoria. A gente vai receber esses alunos, está abrindo oficialmente hoje as matrículas para esse concurso público de Igaraçu, certo? E aí vocês vão ter acesso... Denise, me fala se tá ok. Vocês vão ter acesso a um planejamento exclusivo. É preciso que o aluno ele tome decisões. Às vezes, você não precisa de mais tempo, você precisa prioridades. O que é prioridades? É priorizar o que realmente é importante para você. Esse concurso é importante? Essa vaga é importante? Conquistar esse cargo público é importante? Se você precisa estabelecer isso como prioridade, certo? Às vezes, é preciso também que você coloque limites, né? Eu não posso ir para tal festa, eu não posso ir para tal barzinho, eu vou estudar. Não posso, não quero, não vou, não gosto. Hoje não. Quando você deixa de facilitar a vida dos outros, né, para priorizar os seus propósitos, você muda. Não facilite a vida dos outros se estiver dificultando as suas, tá certo? Então, tem 4 leis famosas no mundo. Na mentoria, a gente aprende muito essa inteligência emocional para concurso, porque concurso público tem que ter inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você não vai saber lidar, porque é preciso ter disciplina, ter foco, certo? Se engajar, entender, estudar, planejar. Não é apenas pegar o edital ou comprar uma apostila. Isso não faz as pessoas passarem em concurso. Então, tem 5 leis famosas no mundo que falam sobre o foco, né? Quanto mais você teme que algo aconteça, mais provável que isso ocorra. Então, eu estava muito com medo que essa aula caísse. A aula caiu, né? Então, é preciso que a gente condicione o nosso espírito para estar sempre pronto para enfrentar os nossos próprios medos. Se você escrever um problema de forma clara e específica, você resolve metade dele, porque você vai estar materializando aquilo ali no papel. Uma outra lei bem famosa é quando você assume uma tarefa, você vai encontrar as melhores maneiras de alcançar o resultado desejado, é sempre a sua responsabilidade, porque você assumiu aquilo para você mesmo. É sempre sobre esse diálogo consigo mesmo. A mentoria vai trabalhar essa inteligência emocional com vocês ao longo dos 3 meses. E se você priorizar o conhecimento e inteligência na sua vida, conhecimento e inteligência, o dinheiro vai vir automático, sabe? As oportunidades vão se abrir, né? Os empregos, o reconhecimento, porque você vai estar focado no que importa. E aí, se você precisa tomar uma decisão sobre algo, se você precisa tomar, então não decida, porque você ainda está na dúvida. É preciso ter isso bem claro. As decisões mais difíceis são aquelas que nos levam ao topo, né? São aquelas que nos levantam, né? E os alunos falam muito sobre concorrência, o medo da concorrência. A concorrência é muita gente, professor, tem muita gente, você só precisa de uma vaga. A sua concorrência não é com os outros, com as outras pessoas. Pessoal, eu estava até pensando aqui nessa mentoria, né? Se a gente tiver, quem está acompanhando comigo aí ao vivo, que citar um exemplo de persistência, vai ser esse exemplo, né? O exemplo dessas quedas. Sempre mais é preciso continuar, né? É preciso entender que a gente não pode, né, se contentar com a derrota e continuar. Vamos lá, a gente estava falando sobre como é que o concurseiro deve se comportar diante desse desafio que é passar na Prefeitura de Igaraçu para o seu cargo público, o cargo no qual você almeja, tá? A gente estava falando sobre a persistência, sobre a competição. Então, a competição, ela não é com os outros, é com a sua preguiça, com a sua falta de disciplina, com a sua inconstância, né? Estudou 2 dias e aí 3 não estudou. Isso acaba te colocando numa colocação. Então, você está no lugar que você merece. É preciso se reconhecer, né, como pessoa que está nesse lugar, se aceitar, se perdoar. Muitos alunos não se perdoam, né? E
para que você possa abrir a sua mente para encarar esse novo desafio. Sua competição é com você, é você e você, tá? E aí, quando você começar a fazer todos os dias, né? Faça nos dias ruins, faça nos dias bons. É isso que é disciplina, todo dia. Inclusive, na nossa mentoria, a gente costuma pedir para o aluno mandar a foto do lugar onde ele está estudando, né? A foto, qual é o seu cantinho de estudo? É nossa primeira tarefa. Porque é preciso que ele tenha um lugar, um espaço na casa dele. Seja né, o ideal é que seja um lugar silencioso, que ele estude sentado, não se estuda deitado, né? Que ele estude num lugar limpo, é preciso, né? E que ele estude num lugar que ele possa ter o material dele ali. Então, a gente pede para que ele mande, né, no grupo exclusivo a foto do cantinho de estudo dele, né? E aí eu gosto de projetar, eu gosto de planejar, e aí eu falo, ano que vem, nessa mesma data, né? Nessa mesma data de hoje, 1º de março, ano que vem, nessa mesma, você vai estar em uma situação bem melhor que hoje, né? Então, quem acredita, coloca aí amém, coloca aí, eu acredito, eu creio, né? Para que isso possa se materializar em você. Então, inteligência emocional é isso. A gente trabalha muito isso com os alunos, né? Muitos deles ainda carregam limitações, e é isso que acaba colocando ele nesse espaço. Nesses próximos 60 dias, a gente vai trilhar uma jornada juntos. Então, eu vou estar no seu WhatsApp, né? Você vai estar em contato com vários professores, né? Não só português, matemática, informática, raciocínio lógico. A professora Liara Reis vai continuar com a gente nos cursos voltados para enfermagem e saúde. Então, você tem que se blindar a sua mente, né? E estar em silêncio, né? Em silêncio para dominar 2020, para que 2025 seja o ano da sua aprovação. Então, a gente tem aí 60 dias blindando sua mente, 60 dias refinando seus hábitos, né? Eliminando hábitos ruins, 60 dias eliminando a procrastinação, 60 dias saindo dessa zona de conforto. Eu vou dormir mais 2 horas, 2 horinhas, né? Hoje eu não vou estudar não, estou cansado, né? Poxa, você precisa sair dessa zona de conforto, porque a conquista, né, o ganho, ele está na zona de desconforto, né, na dor. Então, a gente precisa aceitar isso. O tempo, ele vai condicionar você a conquistar o que você deseja, né? O tempo muda tudo, né? Quais são seus objetivos durante o processo da mentoria? É preciso que você faça uma limpa do seu quarto, ou no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, e também no seu celular. Deixe de seguir páginas e coisas que não fazem com que você se condicione. Quando você fica em TikTok, aplicativo de besteira, de mensagem, Instagram. Então, pessoal, a gente está aí com um problema, não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos continuar, né? Então, é preciso criar uma rotina individual de estudos. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Ouvindo e vendo? Diz aí, Denise. Tá ouvindo, Denise? Vendo e ouvindo? Então, é preciso criar uma rotina individual de estudos para seguir todos os dias, né? Então, é um compromisso diário de você com você mesmo, tá?
É, e você com você mesmo, tá? E aí, quando você se perceber fazendo, mesmo cansado, você fez, mesmo sozinho, você fez, mesmo com medo, você fez, mesmo sem dinheiro, sem condições, né? Você fez e ainda está fazendo, aí é que você vai perceber essa mudança, tá? Essa mudança vem quando você se perceber nessa zona de desconforto, tá? E estude até quebrar essa cadeia de pobreza da sua família, né? Quando falta dinheiro para um plano de saúde bom, falta dinheiro para para passear com seus filhos. Uma coisa que me marcou muito na infância, quando eu era criança, eu sou de uma família muito pobre, que era muito pobre, e aí a educação mudou a minha vida. E aí a gente sempre ia com dinheirinho contado pro supermercado, né? Então, assim, era com R$ 50 na época, né? Pequeno, né? 10 anos. Minha mãe levava, a gente não podia nem mexer em nada e tudo, e ela estava com o dinheiro contado ali. Às vezes eliminava uma coisa ou outra para poder passar as compras. Isso me marcou muito. Então, hoje, fazer compras com a minha mãe, né, e poder comprar tudo que ela quiser, sem olhar para o preço, ou sem olhar para o limite, né, deu R$ 1.000, deu 800, enfim, não importa. O que é que a senhora precisa? Eu pude fazer isso porque eu tive a minha vida transformada a partir do estudo e a partir da minha profissão. Então, quando eu galguei esse espaço de ser uma pessoa com emprego público, eu consegui fazer isso pela minha família, pela minha mãe. E, sabe, isso me trouxe uma alegria enorme. Então, hoje eu posso proporcionar, hoje eu pago o cartão de crédito dela, ela compra o que ela quiser. Então, assim, eu quebrei a cadeia de pobreza da minha família. E a minha meta é fazer com que os alunos também consigam fazer isso para os seus parentes, para os seus familiares, filhos, amigos, namorado, namorada. Enfim, é isso. E aí o cargo público vai trazer essa estabilidade. Você sabe que faça chuva, faça sol, você vai ter o seu dinheiro ali, tá? Estudar não é algo legal. Eu não vou mentir para você. Olha, a mentoria vai ser bem divertida, eu vou fazer graça. Não, gente, não é isso. Estudar não é algo divertido, não é algo engraçado, né? Não é algo divertido. Estudar é chato, mas passar a vida contando moedas é insuportável. Então é preciso que você se condicione a entender isso e mudar, né? A mudança ela vem quando você cria esse pensamento, quando você condiciona o seu pensamento para pensar dessa maneira. Eu vou mudar, essa vaga é minha, tá? E a gente vai trabalhar com vocês, cada passo adiante é mais próximo do topo. Esse rapaz aqui, ele teve que trilhar todos os degraus. Não adianta você achar que, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito não sei o quê, que você tá aqui, que você vai pular para cá. Não, você vai ter que respeitar o seu processo e passar por etapas. E sempre haverá um novo dia e um novo recomeço. É preciso entender isso. A maturidade que os meus alunos têm hoje, né, os alunos das mentorias passadas que eles têm hoje, não é a maturidade que eles iniciaram a mentoria. Então, eles estão respeitando o processo, né? Eles estão respeitando o processo e vivendo o processo. E você está no lugar certo na hora certa, né? Você está num sábado, né, com 4 quedas de live, 4 quedas de aula, mas vocês, 15 pessoas estão aqui, 17 agora, pessoas estão ao vivo. Vocês estão no lugar certo, né? Porque vocês escolheram vencer, sabe? Vocês condicionaram a estar aqui. Isso é muito importante, isso é muito importante. Isso é um passo primordial. Então, vocês têm toda a chance e a capacidade de serem aprovados nesse concurso. Rápido ou devagar, a distância entre você e o sonho não vai mudar. Então, é preciso que você tenha isso na sua mente. A nossa mentoria vai ser uma mentoria completa, vão ser 2 turmas, uma turma focada em cargos de nível médio e uma turma focada em cargos de nível superior. A gente vai ter uma cobertura detalhada do todo o edital, o material vai ser preparado com base no edital e com base no que o edital solicita, né? O material é um material completo, o aluno recebe um material completo, recebe todos os cadernos de questões, onde ele pode responder as questões, e ele pode também exercitar isso. Ele tem cada disciplina, ele vai ter várias disciplinas, a gente monta um quadro, ele vai ter várias disciplinas. Essas disciplinas, ele